Amém. Louvamos ao Senhor porque Ele nos concede a oportunidade de estarmos aqui. Há exatos 30 dias atrás, nós estávamos meditando sobre o papel dos filhos. Um erro meu, dentro da contagem aqui. Nós meditamos sobre o papel das esposas no casamento. Meditamos por mais 2 domingos o papel do marido no casamento. E hoje nós vamos meditar, dentro da continuidade da carta de Efésios, capítulo 6, o dever dos pais. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema o dever dos maridos, parte 2. Um lar regido por exemplos. Esse é o padrão exposto no fim do livro de Josué e por toda a Bíblia. Exemplos. Não apenas falas, mas exemplos. Esse é o padrão exposto. Você segue ele ou você não segue. Você é cristão ou você não é. Quando nós observamos o livro de Samuel, Reis e Crônicas, nós vimos a postura dos reis que faziam o que era mal perante o Senhor, e invariavelmente o povo era levado a algum tipo de punição e até mesmo ao cativeiro. Esse foi o padrão no passado, e esse é o padrão hoje, porque Deus não muda, Ele é imutável. O texto que meditamos na semana passada e na retrasada foi Efésios 5, versos 25 a 33, que diz: Maridos, amai vossa mulher, que também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Cristo, ele mostra o caminho a ser seguido. Seguido em especial pelos maridos. E esse caminho é a cruz. Os maridos que são filhos de Deus irão reger os seus lares segundo o padrão de Cristo e não segundo o padrão do mundo. Você não quer ver, homem, não quer ver a destruição do seu lar? Siga o modelo de Cristo. Quer ver teus filhos bem-sucedidos? Siga o modelo de Cristo. Quer filhos que não mintam? Não minta. Quer filhos que não roubem? Não roubem. Quer filhos que sejam submissos à palavra de Deus? Seja submissa à palavra de Deus. Quer que Deus ame a casa do Senhor? Ame a casa do Senhor. Tenha no seu coração que é melhor estar em 1000 lugares do que em outro qualquer lugar. Você quer que seu filho seja respeitoso? Se dê o respeito e ensine o respeito. Siga o modelo de Cristo. A palavra de hoje é o dever dos pais. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6, verso 1 em diante. Efésios, capítulo 6, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo,
fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Senhor, louvamos o seu nome, porque pudemos, Pai querido, meditar ao longo desses domingos, Pai querido, sobre o papel dos filhos, sobre o papel das esposas, sobre o papel dos maridos, e agora nós podemos meditar sobre o papel dos pais, Pai. Vivemos numa sociedade em caos, em que crianças têm tanto arbítrio e tanto direito como um adulto. Crianças afrontam os pais, chegam a agredir os pais, pais agridem os filhos. E nós temos visto, Pai querido, a nossa sociedade a ponto de ruir. Em meio ao que se chama liberdade, nós, pelas Escrituras Sagradas, chamamos de libertinagem. E não há futuro para a libertinagem a não ser a destruição. Que o Senhor nos ensine, Pai querido, a sermos bons filhos. Nós também aprendamos, Pai querido, a constituindo os nossos lares, nós possamos educar os nossos filhos na medida do Senhor. Peço que o Senhor, Pai querido, regule a minha língua, a minha palavra, me dê, Pai, o tempero correto, para que eu possa trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Também quando nós oramos, é importante que você, se pode, fique de pé. Porque a minha oração não é para qualquer pessoa. E se você se assenta, você está como se que não estivesse participando da oração. Não é que a sua oração sentada não tem valia. Mas se você pode ficar em pé em reverência ao Senhor, é como se tivesse em anuência aquilo que está sendo falado. Então, da mesma maneira que você tem reverência à leitura da palavra, tenha reverência à oração, como participante dela, como Daniel fez, quando ele apropriou-se dos pecados para ele mesmo. Amém? Amém. Dever dos pais. Os pais não sabem, nos dias de hoje, quais são os deveres que eles têm. Na verdade, os homens não sabem o papel que eles têm que ter no seu lar. As mulheres não sabem. Estava vendo um filme com a Rosângela ontem e via-se claramente a figura de um homem banana e uma mulher dominadora. Não haveria nenhum tipo de problema se isso não fosse um fardo tremendo para que a mulher carregasse. E o cara fica numa posição muito tranquila. Nós vemos a história relatando condições como a de Jezabel e Acabe, que independente da característica demoníaca que o povo dá, é muito mais uma questão comportamental de que um manda e o outro obedece. Não existe uma Jezabel sem um banana chamado Acabe. E não há um banana chamado Acabe se não tiver uma mulher dominadora chamada Jezabel. O versículo que nós vamos meditar é o verso 4, que diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e a admoestação do Senhor. Um versículo curto, mas extremamente complexo, no sentido da profundidade que ele traz dos ensinamentos. Ele abre dizendo, vós pais, não está falando apenas no pai no sentido masculino, mas agora ele trata no casal, já que ele disse qual era o papel que a esposa tinha que fazer, o papel que o marido tem que fazer. Agora é apresentado o papel que os dois têm que fazer. Nunca esqueça do princípio de autoridade que é Deus, o homem, a mulher e os filhos. A mulher, ela tem autoridade no lar, mas a autoridade maior no lar, não porque o homem é melhor, e eu tenho observado cada vez mais que os homens são burros mesmo, tá? São folgados. Então, não é que a mulher é burra, ou ela é folgada, ou ela não é inteligente, não, simplesmente é uma condição de que Deus coloca realmente os incapazes para cuidar. Eu me sinto incapaz dentro do meu lar, diante da minha esposa e da minha filha, de cuidar delas. Quando eu falo da questão de ser burro, não é questão de que eu estou apontando o dedo para ninguém, eu estou apontando para mim, porque eu olho no espelho e eu vejo a minha condição, e no sentido de cuidado, no sentido de trabalho, no sentido de acertos e erros em relação à palavra de Deus,
E eu creio que talvez os homens também se encaixem nesse aspecto, quando eles olham para si mesmos e veem a quantidade de falhas que eles mesmos têm. Então não é uma agressão direcionada, é sobre o ser humano masculino, que tem sido folgado, tem sido mole, tem sido uma pessoa grosseira, confunde masculinidade com grosseria, e não tem nada a ver com isso, e é por isso a paternidade, em especial, ela sofre. A instrução aos filhos no sentido de obedecerem aos pais pressupõe, conforme já vimos, o fato de que os pais têm autoridade. No meu lar eu tenho autoridade delegada de Deus, Rosângela tem autoridade delegada do Senhor, isso é natural. Independente do lar que você tenha vindo, independente do pai que você tenha tido, independente da mãe que você tenha tido, havia autoridade sobre a vida deles delegada de Deus. Apesar disso, quando Paulo discorre como os pais devem se comportar para com os filhos, ele não fala que a gente tem que desenvolver autoridade. Essa condição parece uma condição mais espírita. Acorda aí, Pedrão. Se tiver que ficar em pé, fica em pé. Não tem nada de desenvolvimento. Não precisa de coaching. Ou você tem autoridade ou não tem. Ou você executa ou não executa. O que o apóstolo Paulo está falando é que nós devemos conter essa autoridade. Essa autoridade não é compartilhada com a minha filha. Eu tenho a minha autoridade que foi dada por Deus e eu tenho que exercer, é meu papel, é minha função. Da mesma maneira que a Rosângela tem o papel dela e a função dela. O padrão que define os pais como educadores dos filhos, com autocontrole, mansidão e paciência, está em marcante contraste com a norma que era dos tempos do apóstolo Paulo quando ele escreveu. Porque o homem e a mulher, os pais, eles têm que ter autocontrole, eles têm que ter mansidão, eles têm que ter paciência. São marcas que tem que haver nos pais. E isso contrastava com a condição que era da época de Paulo. Paulo, que era um cidadão romano, ele olhava para a sociedade que era regida basicamente pela cultura romana e ele identificava pais de outra forma. Na chefia dessa família romana havia um termo que era chamado pater family, que era a questão do homem como dono da casa, como autoridade máxima, ele ter uma autoridade ilimitada, sem controle. A lei civil da época dava essa autoridade para homens fazer o que quisessem. Isso se chamava paterfamilias, que exerciam uma autoridade soberana sobre todos os membros da família. Então o patriarca, ele mandava. Não tinha questionamento. Não tinha tô com vontade. Não tinha nhenhenhen, não tinha. E era uma coisa tão grave, tão dura, que esse paterfamilias, que era o patriarca da família, ele podia dispor os filhos, inclusive, para matar os filhos, castigar os filhos, vender ele como escravos. Isso era a cultura romana da época. Um filho, ele era como um escravo. A esposa era como um objeto. Havia essa questão de autoridade. O apóstolo Paulo, ele vem trazendo uma condição totalmente diferente, falando sobre a questão do amor, da paciência e da mansidão. E quando nós falamos de amor, paciência e mansidão, eu não estou falando de pais que são dominados pelos filhos. Não. Eu posso muito bem dar um comando para minha filha e ela sabe muito bem quando eu estou falando sério e quando eu não estou falando sério. Eu brinco o tempo inteiro com ela, até demais, mas ela sabe quando eu estou falando sério. Ela sabe quando a minha esposa está falando sério. E é algo que nós temos que desenvolver dentro do nosso lar. Hora de brincar, brincar. Hora de falar sério, falar sério. E aí me agrada quando eu vi, por exemplo, a Manu cantando aqui, e ela tem uma voz boa. Entendeu? E não é questão de que exaltar, não é nada a ver, entendeu? Cada um tem o seu dom e seu ministério, entendeu? Cada um tem a sua habilidade. E aí ela estava aqui, enquanto estava cantando, ela começou a brincar, João Quempor com a Júlia. E eu falei, não, as pessoas têm que saber como se portar em cada ambiente. O pai romano, na época de Paulo, tinha autoridade total sobre a sua família. Poderia vendê-la como escravo. Podia fazer os membros trabalhar em seus campos, poderia tomar a lei nas suas próprias mãos, porque a lei assim lhe facultava. O que é diferente de um pai dentro do estilo cristão. O pai e mãe, o pai cristão,
era completamente diferente, especialmente se se lembrasse que Paulo escrevera anteriormente a saber que a sua paternidade era derivada de um só Deus e Pai de todos. Nós vimos isso em Efésios 3, 14 e 15, nós vemos isso em Efésios 4, 6, a autoridade não procede de mim, mas procede de Deus. Porque procede de Deus, eu tenho que usar com sabedoria. Porque você recebe recursos de Deus, você tem que usar os recursos com sabedoria. Porque você tem tempo de Deus, você tem que usar esse tempo com sabedoria. É um dos maiores fardos que eu tenho como pastor, saber administrar isso, como falar, como ser duro e quando ser mais macio, quando abraçar e quando apertar. Porque cada pessoa ela precisa de uma dose correta de remédio, porque se você dá uma dose maior do remédio, você mata a pessoa. Se a pessoa está precisando de 0,5 miligrama de um medicamento e você dá um, pode ser que você cause uma falência nos órgãos daquela pessoa. Se você troca o medicamento, você mata. E isso funciona para mim e também funciona para os pais. Porque nós formamos os filhos, não para nós, mas para constituir outras famílias. E eu, quando vejo a história de cada um, do pouco que eu conheço, eu vejo gerações que precisam ser mudadas. Cada um de vocês aqui carrega uma história de dor. Quando eu converso com alguns pastores, amigos meus, eu falo assim: a igreja que eu trato é no mínimo um cara que tomou um tiro. E eu falo do Ares. É mesmo, pastor? Eu falo assim: lá não tem gente normal. É tudo gente sofrida. E elas precisam de palavras que tanto empurrem para frente, para não deixar você parado. Não pode ser uma medida muito dura, que senão você espana. Mas a pessoa ela também é uma pessoa sensível, em que ela precisa de um abraço de vez em quando. É a minha função como pastor. É a função como você, como pai, se não é pai, que vai se tornar um pai. O pai cristão era diferente, porque ele entendia que a sua paternidade era derivada de um só Deus e Pai de todos. O tema que percorre a carta aos Efésios é que, mediante a obra reconciliadora de Cristo, agora uma só família. Uma família com diferentes raças, com diferentes culturas. Nós, cada um, viemos de uma igreja diferente, tivemos um tratamento diferente, passeamos por caminhos diferentes, experiências diferentes, e tudo isso vem formar quem você é hoje. Nada do que você passou tem que ser descartado. Deus ele permitiu, mesmo que seja um tempo de dor, para gerar quem você é hoje. Um servo específico, especial, único. Não existe ninguém como você. Na obra do Senhor, na família do Senhor. Dessa forma, os pais humanos devem cuidar da sua família, assim como Deus Pai cuida da família dele. E aí a gente volta a espingarda exatamente para o pai masculino. Porque a figura é de um homem que tem que morrer para a sua própria família. E aí eu brincando aqui, logo no começo, e aí eu falei: ô Nicolas, você vai ter que trabalhar mais. E a Aisla pulou lá e falou assim: trabalhar mais? Não dá para trabalhar mais. Daqui a pouco eles fome. Mas é isso aí. Nós não temos esse tipo de gerência de cansadinho, de dodói, não. Tem que estar sempre a postos, sempre pronto para fazer o que tem que ser feito. Aliás, as mães estão incluídas também. Embora a palavra no versículo, na realidade, diga pais, mesmo assim ela poderia ser usada para pais e mães. Quando nós falamos de outro texto sobre irmãos, significava irmãos e irmãs. Certamente são os pais, no sentido de pais e mães, que são citados nos versículos de 1 a 3 que nós já lemos, e especificamente no verso 4. A palavra é para o pai masculino e para o pai e mãe feminino. Uma exortação negativa de Paulo também lhe dá: não provoqueis filhos a ira. E aí há muitas interpretações para isso: não provoqueis filhos a ira. No dia de cultura humanista, se eu disser não para minha filha, eu estou provocando ira no coração dela. Então eu tenho que ser uma pessoa que deixa ela fazer o que ela quiser. Quer se vestir assim? Eu não posso falar nada. Quer ouvir um som assim? Eu não.
Ela já é adulta, ainda mais minha filha com 18 anos, eu já alertei ela que ela seria alvo de exemplos, porque eu posso falar é dela, que está nos convivendo conosco. Então, ela está numa condição, acorda Pedrão, levanta cara, fica de pé do lado ali da sua mamãe, cara, você já deu uma pescada aí, quase você bateu a cabeça na cadeira. Perdi o que eu ia falar. Não, isso é normal. Mas sempre é o meu exemplo. Vamos lá, vamos continuar caminhando. Uma exortação negativa, Paulo também dá: não provoqueis vossos filhos a ira, lembrei. E aí a condição é, dentro da cultura humanística, que eu não posso falar nada. E aí quando eu vejo a minha filha com 18 anos, ela já é uma pessoa adulta. É adulta só na idade. Ela ainda tem uma série de temores. Ela sempre foi pilotada pela minha pessoa ou pela mãe. Então, quando algo tem que ser feito, como por exemplo, tirar a cópia autenticada do RG dela, para ela é um monstro. E eu tenho que acompanhá-la. E ela tem toda a capacidade de fazer isso. Mas precisa de suporte no sentido de ajudar a fazer. O pai e a mãe têm que entender que os filhos, eles são pessoas que por um tempo nós controlamos totalmente, e conforme eles vão passando o tempo, nós começamos a dar um pouco de liberdade, mas nós temos que instruir os nossos filhos a agir como adultos. E esse é o objetivo do nosso caminhar. Mas as pessoas acham que se eu disser qualquer coisa de não para o meu filho, eu estou provocando ele a ira. Eu não posso brincar, eu não posso fazer nada, porque se meu filho ficar irritado comigo, eu estou quebrando a palavra de Deus. Isso é um engano. Paulo reconhece quão delicada é a personalidade de uma criança. Os desejos e vontades da Júlia, da Helena. A Helena estava lá, quando eu me liguei, eu entrei lá no carro, ela olhou para mim assim, com o olho cheio de lágrimas, falou assim: pastor, está muito quente aqui. E aí eu tirei ela de lá, falei: está aqui, tá mais fresquinho. Pessoa é delicada. Da mesma maneira que a Rayane postou lá o filme lá com a Heloísa Subino, que fez uma meleca com creme, sujou e tal. Da mesma maneira que a arteira também é delicado. Dependendo do jeito que você fala, você marca a criança. Nós temos que saber pesar entre a mão forte e a mão macia. Por isso que o papel do pai sempre é o papel de mal. Para que a mãe ela possa exercer o quê? O papel de mãe de amor. O pai, ele tem que buscar essa condição de direcionar. Quando você vê a figura do pai em Provérbios, era a figura de um homem que instruía, e um homem que chamava atenção, que disciplinava, e a mãe sempre é aquele que acolhe. Exceto no caso de quem é pai e mãe, que aí não tem direito. E é algo que, com o teu conhecimento, você tem que, eu já falei isso para você, você tem que ensinar, não só a sua filha, não só o seu filho, mas as suas sobrinhas, qual é a consequência de más decisões. Eu posso falar na palavra, mas você fala com experiência. E nós temos que usar a nossa dor, aquilo que nós passamos de revés, como uma arma que nós viramos para o outro lado, com o sentido não de expulsar e devolver aquilo que nós recebemos de ódio, mas nós recebemos ódio e nós devolvemos amor. Eu lembro que quando eu tinha a idade do Pedro, eu fui ver, me veio na minha mente agora, um livro que chamava O Menino do Dedo Verde. Um livro das antigas. E aquele menino, onde ele colocava a mão, nascia flores. E aí a escola foi no teatro, e aí aquele menino, ele estava lá, entendeu? E tudo que ele colocava a mão, nascia as flores. E aí havia um canhão, porque a guerra estava se desenrolando, e aquele menino foi lá e colocou a mão no canhão, e quando estourou flores. Nós temos que pegar a nossa dor, a nossa dificuldade, que nem massinha, você pega, joga de novo, amassa, até que dá uma forma que nós possamos abençoar vidas. A agressão que você sofreu, rejeição, violência de qualquer sorte ou espécie, ela tem que ser convertida em algo positivo, porque senão o mal ganhou. Quando você usa aquilo que foi de arma contra você, para fazer com que pessoas cresçam, o bem vence.
E isso é papel de pai e de mãe. Esse é papel de líderes. Esse é papel de pastores. A tua dor, ela continua doendo, mas cada vez mais ela vira uma cicatriz. E apesar de ela estar frequentemente aos teus olhos, ela não dói mais. E você passa a ser referência para as pessoas que precisam da sua ajuda. Paulo reconhece quão delicada é a personalidade de uma criança. Alguns autores especularam que na infância Paulo teria sido privado de amor na sua infância, e por isso que ele está falando isso. Que viagem, o texto não fala nada disso. Pode ser, claro que pode, mas nós não temos que trabalhar com especulações, nós temos que trabalhar com o que o texto está falando. E ele exorta os pais a não levarem seus filhos à ira, ao invés disso, admoestarem, ensinarem, segundo a palavra do Senhor. O que sabemos desse texto é que os pais podem facilmente abusar da autoridade. Nós, como seres humanos, nós abusamos da autoridade. Isso é uma característica humana. Nós abusamos da autoridade que o Senhor nos concede. Nós usamos errado a autoridade que nos é concedida. É um erro meu, é um erro seu, é um erro dos nossos pais. Papai meu falecido, ele era uma pessoa muito dura. Mamãe sempre foi amorosa. E eu aprendi algumas coisas com meu pai. Uma é que o meu direito acaba quando começa o seu. Bendito ensinamento. Isso forjou o meu caráter. Ele não era uma pessoa que sabia dar muito amor. Não me lembro de muitos abraços que meu pai tenha me dado, mas ele me deu muita instrução. Ele me ensinou algumas coisas que eu ainda continuo levando. Outras coisas são ruins e eu tenho que tentar desvencilhar disso aí. Enquanto a minha mamãe, ela sempre estava me abençoando, sempre me amando. Quando eu aprontava, meu pai dava uma cintada, era ela que fazia a salmoura para colocar nas minhas costas. A minha irmã nunca apanhou, entendeu? Eu apanhei pelos dois. Mas confesso que eu também não era uma flor que se cheire, entendeu? Não era uma coisa boa, não. O que sabemos mesmo é que os pais podem facilmente abusar da autoridade por várias formas. Primeiro, fazerem exigências irritantes ou absurdas, que não levam a conta a experiência. Você está exigindo do teu filho que ele haja como se ele fosse um adulto, sendo que ele não é. Nós temos ensinado as crianças. Temos ensinado a Helena, ensinado a Júlia, ensinado a Manu, a como se portar na casa do Senhor. Mas eu não posso exigir que Heloísa, ela haja como Helena, ou haja como Daniel. Mas eu posso exortar duramente o Pedro, porque inclusive ele foi batizado. Então nós temos que saber, à medida que nós executamos a punição, ou a correção, ou a declaração de amor, ou a exigência que nós queremos daquela criança. Nós podemos também abusar da nossa autoridade quando nós somos severos demais, cruéis demais, quando o peso da nossa mão ela é pesado demais. A criança, ela derrubou um prato e você rebenta ela. Não necessariamente com violência física, mas também, com palavras, chamando de burra, de ignorante, de não sei o quê, sendo que ela é apenas uma criança, pecadora, mas é uma criança. Será que você tem sido severo demais? Será que você tem sido cruel no extremo? Será que você tem também abusado da sua autoridade no sentido de favoritismo e agrados exagerados? Ou, no outro lado, humilhar e oprimir a criança? Porque nós sabemos oprimir as pessoas. Eu sei oprimir as pessoas. A Rosângela olha para mim, às vezes, no momento de nós discutirmos, e acredite, nós discutimos. E ela fala, você sabe ser muito cruel com as palavras. Eu sei. Se eu quiser, com uma palavra, eu mato você. E é uma habilidade que você tem que saber dosar, porque se você usar errado, você mata a pessoa literalmente. Será que nós temos sido desta forma com os nossos filhos? Será que nós temos sido exagerados? Será que nós fazemos uso de duas armas chamadas ironia e ridicularização? Quantos de nós fomos ridicularizados? Quantos de nós fomos humilhados? Você não vai dar em nada, você é um vagabundo, você é muito frouxo. Aquela conhecida frase, se você apanhar na rua, você apanha 2 vezes. E aí o filho ele não sente que o lar dele não é um lar seguro.
Porque se ele apanha fora e ele não pode trazer a dor dele para aqueles que deveriam ser o porto seguro deles, para onde ele vai levar? Essas são algumas das atitudes dos pais que provocam ressentimento e ira nos filhos. Quantos jovens irados, hostis à sociedade em geral, aprenderam a hostilidade como crianças num lar que o pai e a mãe não lhes foi simpático. Eu não tenho problema com tatuagem, não tenho problema com piercing, mas eu quero saber a motivação disso. Será que você está colocando porque você quer ter um adereço? Ou você está querendo demonstrar que você está insatisfeito com algo? São coisas que nós temos que analisar. Por que a pessoa está querendo fazer uma luta marcial? Moisés, o nosso professor lá, em que ele bate na cara dos outros para a glória de Deus, né? Entendeu? Ele mesmo estava conversando lá fora, ele fala assim, que as pessoas olham para ele e falam assim, você não tem perfil de lutador, porque você não briga com ninguém. E é uma das funções dele, como pastor daquele grupo, ou como líder daquele grupo, ensinar que aquela defesa pessoal é para defesa. Não é para você sair sendo machão aí na rua. E ele com seus 1,90 m e pouco aí, ele na verdade nem precisaria, só o tamanho dele já impõe respeito. Mas você vê que é uma função que ele tem diante das pessoas que ele lidera. E vira e mexe, ele posta um vídeo, ou ele manda para mim um videozinho tal, mostrando que além do exercício da arte marcial, ele também está trazendo um caráter cristão para que as pessoas saibam utilizar aquilo de uma maneira correta. Porque senão ele ensina o menino a dar um chute lá em cima, e o menino vai lá brigando com o pai, dá na orelha do pai e joga o pai no chão. Se não tem o ensino, faz isso. Quantos filhos irados, hostis à sociedade em geral, aprenderam essa hostilidade num lar que não lhes foi simpático? Há um lugar para a disciplina, como Paulo continua dizendo, mas nunca ela deve ser arbitrária e rude. De outra forma, os filhos eles vão ficar desanimados. Colossenses, não sabe não, Colossenses 3:21 diz que a repreensão sem medida, ela faz com que a pessoa ela seja desanimada. É algo que eu busco de Deus sempre, o tempero na língua, na correção. Porque se eu for duro demais, eu expano você. Se eu expor você dentro do seu pecado, seja de uma condição aberta, em que você sabe que eu estou falando de você, ou num aconselhamento formal, você espana. E eu vejo muito mais em vocês do que vocês revelam a mim. E não é uma faculdade minha, é uma faculdade de Deus agindo através da minha vida. Então, quando eu percebo algumas coisas acontecendo, eu chamo as pessoas para que elas possam vir à conversa, mas é simplesmente um toque para que a pessoa mesma ela possa entender ou se ligar que alguma coisa está errado e que ela tem que agir. O tempo para isso ocorrer é o tempo da pessoa, mas eu já estou vendo que tem alguma coisa errada. Eu já estou sentindo que precisa de uma intervenção, mas como um médico eu não posso interagir com a pessoa se ela não quer a cura, porque senão eu tiro o santo da parede, mas o santo continua dentro do seu próprio coração. Aí não tem mudança, não tem nenhum tipo de transformação. Inversamente, quase nada leva a personalidade da criança a florescer e seus dons a se desenvolverem com encorajamento positivo de pais amorosos e compreensivos. Abre aspas. Ser compreensivo e amoroso não é ser banana. Não é deixar fazer o que quer. Então, a minha filha está num tempo de escolha de profissão. E aí eu deixei ela caminhar, dei algumas direções, falou, acho que você tem que ir para esse caminho, acho que você tem que ir para aquele caminho. Ah não, papai, mas eu quero ser estudante disso, daquilo. Eu falei, não, isso não dá futuro. E eu vou exercer uma autoridade com ela, mas ela vai continuar sabendo que se ela seguir por esse caminho, ela vai passar necessidade. Porque ela vai querer fazer uma viagem, ela vai querer comprar um sapato, ela vai querer comprar um perfume, porque essa ideia de você ter uma profissão em que você só gosta da profissão, isso é lindo e maravilhoso. Mas na hora de pagar o danoninho do filho, meu irmão, aí é outros 500. E nós temos que saber ter equilíbrio de um lado e do outro.
Então, a minha filha está numa condição de que eu continuo guiando, mas eu deixo ela dar alguns passos. Eu mostro para ela que se ela for por tal caminho, ela vai se machucar. Mas dependendo do dano, eu deixo ela ir. Deixo ela ir. Em alguns eu não deixo. Por mais que ela queira, por mais que ela se ache maior de idade, eu não deixo. E aí, como que eu vou segurar uma moça de 18 anos? Apenas com a autoridade de Deus. Porque quando você usa a autoridade divina de Deus dentro da condição correta, a pessoa que é de Deus, ela ouve como a voz do bom pastor. Não ouve como uma agressão, não ouve como um cerceamento, ouve como a voz de Cristo falando. E a pessoa, se é filho de Deus, ela ouve. Senão, não ouve. E o nosso objetivo é esse. Você tem que ser a boca de Deus dentro da tua família. Você tem que ser a boca de Deus dentro da sua sociedade, do seu trabalho. É por isso que eu, como pastor, eu tenho que falar em nome de Deus. E aí, na sequência, depois desse texto, que não vai dar para acabar hoje, nós vamos trabalhar a condição do servo e do empregador. Nós temos que trabalhar na condição e empreender na condição de servos do Senhor, em que as pessoas elas vão olhar para mim, e aonde eu estou, e eu sou gestor da faculdade, eu sou professor de escola, eu faço isso, faço aquilo, eu tenho multitarefas. As pessoas olham para mim e reconhecem a autoridade divina de Deus, porque eu não vou falar no sentido de para mim, eu falo no sentido do outro. A pessoa ela sente o cheiro. Quando você estiver exortando e corrigindo o seu filho, olhe nos olhos dele. Converse na horizontal. Se precisar dar um murro na mesa, você dá. Mas não é a regra. A regra é uma conversa horizontal. Porque Cristo, ele deu um murro na mesa quando ele entrou no templo e pegou o chicote e saiu dando em todo mundo lá. Mas foi um acaso. Ele chamou pessoas de raça de víboras, de sepulcros caiados, mas a grande maioria da linguagem de Jesus Cristo não era de agressão, era de amor. E ele falava com as pessoas como a irmãos. O apóstolo Paulo ele traz esse ensinamento e fala: quando você exortar o seu pai e sua mãe, trate com amor. Quando você chamar a atenção de uma moça, chame como se fosse a sua irmã. Se você for chamar a atenção de um irmão, chame-se como se fosse seu irmão sanguíneo. Amor, amor, amor é a medida. Mas se for necessário, tapa na mesa você tem que dar. E eu te garanto que a pessoa ela vai ouvir você tão nitidamente, você dando tapa na mesa, porque você vai estar falando sem agressividade, mas vai estar falando no espírito, como se você falar de uma maneira amorosa com a pessoa. E eu garanto para você também que vai doer muito mais na pessoa você falar de maneira amorosa no espírito do que você dar um tapa na mesa. Amém, queridos? Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Agradecemos, Pai querido, pelo Teu amor, pela Tua graça e pelo Teu cuidado. Agradecemos, Pai querido, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor, Pai querido, é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que nos protege, aquele que nos ensina e nos livra de todo o mal. Que nós possamos ser, Pai querido, pais e mães em formação. Aos que são pais e mães, eles possam, Pai querido, aprender mais rapidamente para poder instruir os seus filhos. Aqueles que ainda não são pais, em que os seus filhos não nasceram, ou que as famílias ainda não foram constituídas, que o caráter de pais e mães, segundo a palavra, seja gerado para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.